bem, muito obrigado. A gente está muito feliz em te receber para conhecer muito mais sobre essa profissão. Oi, Yasmin, eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do que é o mundo da publicidade no meu olhar, né? O que te motivou a escolher o curso de Publicidade e Propaganda? Para ser bem sincera com vocês, né? Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu literalmente não sabia o que eu queria. Passou educação física pela minha cabeça, fisioterapia, passou moda, porque eu já estava trabalhando na Maximus Tecidos e eu comecei a editar vídeo e eu gostei de editar vídeo. Então eu procurei algo que se encaixava dentro disso. Eu falei, tá, mas que faculdade que tem? Então eu fui perdida. Eu não sabia o que era publicidade e propaganda, eu não conhecia. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu não vou conseguir fazer aquilo, porque não vou conseguir fazer isso, porque eu não tô entendendo nada do que eles falam. Era brainstorm, era briefing. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não tô entendendo nada. Nos primeiros dias eles fazem um hackathon pra te assustar mesmo, pra assustar os outros, pra brincar, sabe? Assim, com os alunos. É um evento muito legal, já é uma motivação pra entrar no curso. E foi a partir dali que eu vi, tipo, reconheci como o pessoal era muito mais divertido, não era algo tão sério, é sério, mas não era algo assim, tipo, que eu entendi ali que eu me encaixava naquilo. Então, eu entrei perdida, eu entrei por conta de uma edição de vídeo e foi ali que eu me encontrei e descobri muitas outras coisas que a publicidade abrange. Então, Bruna, e agora a gente quer saber como foi essa experiência na faculdade. Foi maravilhosa. Igual eu te falei, no primeiro ano eu não sabia se aquilo era ou não pra mim, porque eu entrei totalmente perdida, eu não sabia se era aquilo que eu queria mesmo. Mas depois eu fui me encontrando, a minha turma foi uma turma muito boa, fez com que eu gostasse de tudo ali dentro, porque é uma faculdade que ela não é monótona. Não é uma faculdade que você vai chegar lá e você vai ficar só no caderno, é muita prática. Então você sai lá realmente preparado para o mercado de trabalho. Porque olha, tudo que eu fiz na faculdade eu falo, gente do céu, cada ação que a gente teve que fazer, nossa senhora, sair perguntando coisa pro povo na rua, sabe? Eu acho que foi isso que me fez se encontrar com a publicidade. Fora assim que tem muitos eventos para fora. Então, com a faculdade, eu fui para Santa Catarina num evento que é o Intercom e para João Pessoa porque eu ganhei esse evento. E ele era, tipo, é um evento que abrange todas as áreas da publicidade, anúncio impresso, vídeo, outdoor, tudo que você imaginar nesse evento, e tem vários. Então a faculdade, ela proporciona isso. A FAG Toledo, ela foi evoluindo. Quando eu entrei, não era uma faculdade que estava no ápice. Ela, tipo, tava quietinha ali no canto dela. Eu descobri porque um primo meu trabalhava lá dentro. E eu falei, não, vamos tentar, vamos ver se é isso. Eu gostava de me comunicar, mas eu tinha vergonha. E eu não me considerava uma pessoa criativa. Até foi um pouco por isso que eu fiquei na dúvida. Será que a publicidade é pra mim? Porque eu não me considero uma pessoa criativa. Você que me coloca a desenhar num papel, eu desenho um palitinho, entendeu? Não é o meu forte, mas eu descobri minha criatividade através de outras coisas dentro da faculdade. A comunicação, eu gosto muito da parte de pesquisa. Então, eu fui me encontrando e foi, acho que, isso que fez com que eu adorasse a minha faculdade. E para ser bem sincera com você, eu me encontrei no último ano de faculdade com uma matéria teórica. Uma matéria onde eu precisei, foi assim, a gente tem 2 TCCs em publicidade. Um prático, onde você realmente precisa ter uma agência de publicidade e atender um cliente real. O meu cliente foi o Ponto do Macarrão, que antes era Vita Massas, e a gente fez toda uma identidade visual, mudou tudo, a gente realmente aplicou com esse cliente. E o meu TCC individual foi um TCC sobre comportamento de consumidor em cima de tendências. E nesse TCC eu precisei estudar muitos teóricos e eu me encontrei nessa área. Então eu gostei muito da parte de pesquisa, estratégia, foi onde eu me encontrei. Isso mostra que tem várias áreas, né? Não é somente a comunicação, tem a escrita, tem outras coisas que a gente pode fazer também. E quais matérias você mais gostava e por quê? Olha, a gente tem muitas matérias, tanto matérias teóricas, matérias de planejamento, tem até matérias de direito que você precisa entender algumas leis que você não pode estar fazendo e matérias criativas, né? Eu adorava as matérias que envolvia estratégia publicitária, porque a maioria dos trabalhos em publicidade é em grupo. Então, esses trabalhos fazem com que você aprenda a trabalhar e cada um vai explorando o que melhor tem. Então, uma pessoa é melhor em design, outra pessoa é melhor em vídeo e a gente vai se complementando. Literalmente uma equipe dentro da faculdade. Então, ali era, tipo, trabalhos em quarteto, geralmente, ou quinteto. Então, tinha a matéria de fundamentos de design gráfico. A
a gente aprendia a parte teórica e depois a gente tinha que aplicar na prática o que a gente aprendeu ali. Então a gente fez uma vez uma ação para uma campanha do SUS, por exemplo. A nossa ação foi fazer uma amarelinha com as pessoas falando, tipo, por que era importante tomar a vacina, por que tinha que se vacinar. A gente pega a marca tipo Bis, tem o Bis de limão. A gente precisava encontrar uma marca e fazer uma ação também. Traçar toda uma estratégia para aquela marca. Então, todas as matérias, elas não são monótonas. Elas sempre te tiram daquilo, mesmo ela sendo teórica, para te colocar na prática. É isso que eu gostei da publicidade e nisso que eu me encontrei. E claro, tem as matérias, principalmente do último ano, que são matérias mais teóricas que te preparam para o TCC. Então, ali o professor, ele dava vários livros, tinha Pierre Bourdieu, tinha Raquel Recuero, vários autores antigos e autores recentes que te colocavam ali na prática. Tem quem não goste, mas eu me encontrei e adorei, entendeu? Então, tipo, eu gostei de ler, de entender. Principalmente, assim, uma matéria que me pegou muito, o UX Design. Só que o que eu me encontrei nessa matéria é que ela estuda o comportamento do consumidor. Então, você precisa entender. Você vai criar um site? Por que esse botão é melhor aqui ao invés dali? Então, você entende como as pessoas agem, como as pessoas se comportam, para daí você criar algo. Para você saber se é bom ou se não é. É basicamente isso. Eu adorava, assim, tudo que foi vindo, eu fui gostando muito e me engajando bastante. Porque é nesse formato que eu te expliquei. Isso que você falou é muito real, né? Porque geralmente as pessoas compram pela dor que elas sentem. Tipo, qual é a dor que esse cliente sente para que a gente consiga alcançar a venda, né? Exatamente. E a gente tinha vários exemplos práticos, assim, o professor trazia vídeos, tipo, o elevador. Por que o elevador tem duas setas de subir e descer? Por que a porta é melhor abrir para dentro do que para fora? São exemplos que ele trazia. E você vai se engajando, tipo, são curiosidades que também vão te engajando com o curso, né? E como foi a sua entrada no mercado de trabalho após a formação? Então, eu já estava trabalhando na área, mas depois que eu saí da faculdade, eu tive um up muito grande, porque eu entrei como gerente da agência da nicho da publicidade. E, assim, o conselho que eu dou em cima dessa pergunta busque o trabalho na área enquanto você está fazendo a faculdade, porque é um complemento. Você consegue, a minha experiência com isso foi aplicar na prática o que eu aprendia. Porque se você fica só ali lendo, só na faculdade fazendo as coisas, é como se você não se desenvolvesse. E eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, eu tô aqui hoje como gerente da agência, mas eu não só gerencio, eu faço de tudo. Se precisar me colocar editar um vídeo, eu sei editar um vídeo. Se você precisar que eu faça um trabalho de filmmaker, eu sei fazer um trabalho de filmmaker. Bruna precisando de atendimento, eu sei fazer o atendimento. Então vai explorando todas as áreas para você se encontrar. Design, vou lá e faço um design. Então eu aprendi várias áreas, eu aprendi várias plataformas enquanto eu estava na Maximus Escola de Moda, né? Eu fui aprendendo, fui indo para várias áreas ali e fui me identificando. Eu entendi que o atendimento eu não gostava, não tenho muito saco para isso não. Mas vai de pessoa para pessoa, entendeu? A parte criativa, por exemplo, design, igual eu te falei, jamais imaginei quando eu entrei na minha faculdade que eu era uma pessoa criativa, não. Eu me considerava, se você colocar um papel na minha frente, realmente eu desenho, gente, um palitinho, uma alemã. Agora, se você me der uma arte, me explicar um conceito, porque daí a gente precisa pesquisar, a gente não parte do zero, a gente vai atrás de algo. A gente, precisa fazer uma arte para agência sobre um evento. Eu vou pesquisar que evento que é esse. Qual é o público que tem nesse evento? Qual é a cor que vai? Porque não é simplesmente colocar, sei lá, um rosa. Não, cada cor tem um significado. Na faculdade você aprende isso. Cada cor, o azul passa tranquilidade, o roxo muitas vezes representa luxo ou morte, depende do contexto que você coloca. Você precisa sempre estar muito atento a isso. Então eu vejo que trabalhar, entender e estudar foi o que juntou e o que me deu a oportunidade de chegar onde eu estou hoje. Então, eu cheguei, eu falo assim, se esforça e para você conseguir algo bom no mercado, seja criativo, vai atrás assim, não fica parado, sabe? Faça isso, preciso de você aqui, vai lá e faz isso, não fica parado, entende? Porque eu fui contratado para fazer isso, eu vou ficar só fazendo isso. Daí você nunca vai crescer, entendeu? Você precisa também se mexer, você precisa fazer coisas por fora. Quantas freela eu peguei para fazer por fora, de arte, sabia fazer, não sabia? Você faz?
Faço. Pega, vai e faz, entendeu? Pesquisa, vai atrás. Assim você vai se desenvolvendo. E assim, hoje o mercado de publicitário, de marketing, está crescendo muito. Então, muitas empresas estão entendendo a necessidade de ter uma pessoa de marketing ali dentro que vai fazer isso. E o marketing não vai ser só fazer... Você vai precisar fazer de tudo, você vai precisar editar um vídeo, você vai... Não precisa ser um vídeo, sei lá, na Premiere, mas um vídeo nem que seja no CapCut, já pega o CapCut aí, não fica vendo TikTok, fazendo videozinho pra TikTok, pega e aprende a usar esse CapCut aí pra fazer coisa boa na vida também, entendeu? Não só pra ficar ali no TikTok perdendo tempo. Pega o TikTok, sei lá, usa o TikTok pra te evoluir, pra treinar, pra fazer outras coisas. Então, eu falo assim, pra você sair da faculdade... É só você querer. E conseguir um trabalho bom, é só você querer. Mete a sua cara e vai que vai dar certo, entendeu? Constrói o teu repertório, porque em cima de um repertório bom não tem como discutir. E daí você vai e tem mercado a rodeio hoje em dia, né? Tanto que uma das coisas que você falou, que eu vou voltar atrás, que é sobre as cores. Pra quem não sabe, eu trabalho com a Bruna, ela é minha chefe. E uma das coisas que eu aprendi esses dias é sobre as formas. Que as formas também nos influenciam na hora de comprar. E era algo que eu com certeza não sabia. Então a gente aprende muitas coisas. Uma coisa que pra mim parecia mínimo e na verdade podia influenciar muito dentro da compra. Isso mesmo. E eu vou pôr algumas. Eu vou pra 8, 9, 10 aí. Que dicas você daria para quem quer seguir essa profissão? Exatamente isso que eu acabei de falar. Seja uma pessoa ativa e não fique preso somente a uma coisa. Ai, Bruna, mas eu não sou boa com redação. Hoje tem o ChatGPT. Se você ainda não conhece, você tem que ir atrás. O ChatGPT hoje ele é uma ferramenta essencial. E assim, para você usar o ChatGPT, não é só você chegar lá e falar, cria um texto para mim sobre vaso, sobre luminária. Não, você precisa ter um repertório. Chat essa luminária, ela é de tal marca, ela tem tal coisa, a história dela é essa, ela vem de não sei aonde, de não sei o que. Ele vai em cima do repertório que você criar com ele. E assim, hoje em dia eu falo, só não vai pra frente quem não quer. Porque você tem ChatGPT, você tem muitas ferramentas de inteligência artificial. Eu falo assim, ó, hoje no mercado que eu vejo muito grande, algo que eu tô estudando bastante é de IA. Então, entra nesse mercado de inteligência artificial e testa. Você não vai, sabe, muitas pessoas, elas ficam limitadas a ir atrás e pesquisar. Você tem o Google, você tem no seu celular, você pega o seu celular, você pesquisa. Então, assim, vai atrás e não fica parado. Bruna, mas eu não sou criativo. Sei lá, pega um Canva e tenta fazer alguma coisa. O Canva, para publicitário, tem um grande preconceito, né? Tem um certo preconceito com o Canva. Mas até você conseguir desenvolver e entender o que é a tua área, o que você precisa fazer, vai testando. Pega um vídeo e edita. Hoje em dia, assim, uma profissão que é recente é o Story Maker. E tem muita gente precisando. E social media. Então, assim... Olha para o mercado, vê as pessoas que estão precisando disso. Você não vai entrar cobrando um valor exorbitante, não. Entra com aquilo que você não tem experiência, você precisa de experiência, cobra o mínimo, vai lá, coloca a tua cara a tapa e entende o que você está fazendo. Entende aonde você pode evoluir. Tipo, eu falo que olha para o mercado, olha para o tipo de profissional que você quer ser. Vai preparado. Por exemplo, vamos supor, você quer ser um social media. Tenha um celular, se você tem como investir num celular bom, com uma câmera melhor, invista. Sempre ande com carregador, porque você chegar para gravar um vídeo com o celular sem bateria. Sem espaço. Sem espaço. Então, cuida disso. Se atente aos detalhes. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Presta atenção nos detalhes. Olha para o mercado. Assim, ó, uma coisa que eu vejo. Tem Instagram, tem TikTok, segue conteúdos que vão ser benéficos para você. Ficar vendo dancinha no TikTok vai te levar para que lugar? Então escolha profissionais e pessoas que estão fazendo trabalhos que vão evoluir o teu repertório, que vão fazer você crescer com isso. Então acompanhe pessoas que vão te dar dicas. Tem quantas páginas de design que eles dão combinação de fonte, sites para você baixar não sei o que gratuito. Vai atrás desse tipo de conteúdo, vai atrás dessas coisas, sabe? Eu falo então, a minha dica é não seja uma pessoa monótona. Abre o teu olho, os teus horizontes, não fique preso a uma coisa só. Depois que você identificar o que você gosta de fazer, ok, você segue ele, cada um entende também o que gosta e o que não gosta. Mas eu falo que se desenvolver dessa forma é bom, porque você entende processos, e processos é bom. Empresas gostam de processos, então isso vai ser bom pra você.
Tanto que você falou sobre a IA. Tem muitas pessoas que, né, por estar nessa área, as pessoas dizem que o nosso trabalho vai ser tomado pela IA, né? Só que uma vez alguém falou que o IA faz muitas coisas pela gente. Só que uma pessoa que sabe usar a IA sabe fazer muito melhor do que alguém que não sabe usar. Por exemplo, hoje a inteligência artificial está sendo muito usada para design e para fotografia. Assim, num vídeo muito bom que eu vi, ele falou assim, tá, pode até ser que a IA tá gerando fotos boas, mas será que tem emoção? Será que é a mesma coisa de que uma filha casando, chorando e um pai dando um beijo nela para entregar ela no altar? Será que é a mesma sensação? Não é. Você pode construir, sim, coisas melhores com um design. Eu preciso de uma lata de coca aqui em cima. Mas será que se você construir um repertório, uma história do porquê aquela lata precisa estar ali, vai sair muito melhor, vai te ajudar. Por exemplo, logo. Nem sempre é fácil você criar uma logo para um negócio. Mas aqui a gente usa como inspiração. A gente joga ideias e em cima dessas ideias que ela dá, a gente consegue criar algo melhor. Tirar ideias dali. Então, use para facilitar o seu trabalho. O meu trabalho hoje em dia é muito estratégia, é muito estudar públicos de campanha, trabalho mais com a parte de tráfego pago. Então eu preciso entender qual é o público ideal para a gente trabalha, desde um cliente, um médico até com um cliente de software. Então é muito diferente, são ramos diferentes, você precisa entender o mercado. E com a inteligência artificial é muito mais rápido, a gente não precisa ficar aplicando uma pesquisa um a um. A gente consegue entender o que tem, o que proporciona cada um desses mercados e o público. E até agora, já faz 7 meses que a agência iniciou, a gente tem sido muito assertivo e a gente não para de crescer. Atualmente a gente tem 25 clientes e cada um é de ramo diferente. Tem salão de beleza, tem restaurante, tem desde a piano, pizzaria, tem até o ponto do macarrão. Então a gente entende e está obtendo resultados e usando essas ferramentas também. E o que mais te encanta trabalhar com a publicidade? Eu posso ser quem eu quiser, fora assim de limitações, porque eu posso trabalhar com a criatividade, eu posso trabalhar com redação, eu posso trabalhar... Sério, é muito grande as áreas que a publicidade te dá. Então você tem um campo tão grande para se encontrar. Não gosto de escrita, vai para criação. Não gosto de criar arte, vai para vídeo. Edita, você pode gravar vídeo, você pode editar vídeo. Tipo, hoje em dia tem tem produtoras. Essas produtoras você precisa filmar, você precisa editar. Editar não é um trabalho fácil. A Yasmin hoje em dia está trabalhando com isso. Se você pega um vídeo de 50 minutos, por exemplo, uma aula, você não vai levar 50 minutos para editar, você vai levar 2 horas e pouco. Então, pessoal, exatamente. Vídeos que precisam de animação. Então, com a prática, você vai fazendo. O que eu gosto da publicidade é que ela tem várias áreas que você pode se descobrir e se encaixar nessas áreas. Eu experimentei um pouquinho de todas para entender que eu gosto mais e me desenvolvo muito melhor numa área teórica, numa área de estratégia, numa área de... Por exemplo, hoje em dia o meu maior foco aqui na empresa é trabalhar com o onboarding de clientes e com o tráfego pago deles. Então eu faço todo o setup inicial de conta, eu trabalho com estratégia, com anúncios, porque aí tá, né? A gente direciona, o estrategista direciona, tipo, precisamos de tal vídeo com tal objetivo. Aí tem a pessoa que vai roteirizar esse vídeo, a pessoa roteiriza. Nesse roteiro ela coloca quais são as CTAs principais, as chamadas para ações, quais takes precisam ter. O roteirista direciona a pessoa que vai gravar. Então a gente tem também a pessoa que vai gravar. Precisa de uma arte, precisa passar todo um briefing ou uma junção de ideias para o designer entender para onde ele precisa seguir, porque não tem como, coitado, sair do zero. Ele vai fazer algo que talvez o cliente não goste. Então, se o cliente precisa de uma logo, a gente precisa entender o que ele... Então, imagina, aqui dentro da agência só eu consigo dar várias... roteirista, produtores de vídeos, filmmakers, tem editores de vídeos, videomakers, tem atendimento, tem fotógrafo, tem designer, só aqui são várias possibilidades. Então é isso que a publicidade ela proporciona. E aqui a gente está falando de uma agência, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, a Texmart Sistemas. É uma empresa de software de bater ponto digital, de registro de pontos de trabalho. Lá dentro eles têm o marketing deles e a gente trabalha em conjunto com o marketing deles, é muito bom. Então tem sociais mídias, outra empresa nossa tem uma social media por fora. Aqui dentro da agência a gente não faz esse trabalho, que é uma pessoa que vai ficar criando conteúdo diariamente ali pro Instagram
contratando aquela pessoa. Também é um mercado com crescimento. Sempre tem alguém precisando de social media, sempre tem uma empresa. Às vezes tem empresas que não querem investir em uma agência, como a gente trabalha, em nosso modelo de trabalho, e contratam freelas. Freelas são pessoas que você contrata por fora. Eu preciso que tem um evento, preciso que cubra ele através de vídeos, stories. Vai lá e cobre. Então é só se posicionar certinho. É uma área que hoje em dia está crescendo muito, principalmente o digital. Pessoas que entendem a IA, que sabem trabalhar com a IA. Então eu falo, a publicidade ela dá a gente um campo enorme. E é por isso que eu me apaixonei. Eu entrei sem saber o que eu queria e eu saí completamente apaixonada pela comunicação. Ela te desenvolve melhor também, ela te ensina a se comunicar. Eu era uma pessoa retraída, eu tinha vergonha de certos momentos quando eu devo ou não falar. Ela vai te ajudar com isso também. Tem aula de oratória, por exemplo. Então, coisas que vão te levando, assim. Pra mim, a publicidade é incrível, eu sou uma amante, eu não tenho nem... eu sou suspeita pra falar de publicidade. Eu adorei o curso que eu fiz. E recomendo pra quem quer seguir, assim, porque eu vejo que hoje, numa era tão digital que a gente vive, a publicidade, ela dá esse espaço pra você trabalhar com isso, sabe? Ela não é fixa em uma coisa só, ela é aberta e você pode deixar tua mente brilhar de forma linda ali, seja você criativo em escrita, seja você criativo em design ou em vídeo. Bruna, muito obrigada por compartilhar com a gente sobre esse curso. Foi muito bom ter você aqui. Eu acredito que agora as pessoas entendam melhor como funciona, tiram dúvidas de será que eu faço, será que eu não faço, será que é minha área ou não. Muito obrigada. Espero ver vários publicitários aí desse vídeo. Esperamos. Eu que agradeço, Yasmin. Estou aqui com a Leila, que é formada em farmácia e vai contar um pouco da experiência dela nesse curso. O que te motivou a escolher farmácia como carreira? Eu trabalhava numa indústria farmacêutica e conforme eu fui me desenvolvendo dentro da empresa, eu fui premiada com uma bolsa de 50% que a empresa me proporcionou, mais uma promoção dentro do meu trabalho. Então foi o que me motivou a princípio, foi essa promoção que eu tive, as possibilidades que me foram ofertadas e a curiosidade ali dentro do setor mesmo de me desenvolver dentro das atividades. Mas você já tinha interesse nessa área antes de entrar? Era uma coisa que me chamava a atenção, como eu disse anterior, pelas atividades que eu desempenhava na minha função, mas, sendo sincera, não era uma coisa que eu pensava em realizar, tanto que eu estava cursando ADM, então cursando administração. E como que era a sua rotina na faculdade? A minha rotina na faculdade foi um pouco mais puxada, porque eu optei em fazer a faculdade um pouco mais velha, então eu já era casada, eu já tinha filhos, tinha as minhas responsabilidades dentro da minha casa e também eu já trabalhava fora, então não era só a faculdade, era uma coisa um pouco mais complicada. Mas falando somente do curso, o curso de farmácia é sim um curso bem puxado, as matérias são bem críticas, tem bastante atividades extracurriculares que a gente tem que cumprir. E quais matérias você mais gostava e quais você achava mais difícil? Geralmente, as matérias que a gente mais gosta são as mais difíceis, porque você se empenha um pouco mais para poder aprender. Uma matéria que eu não imaginava que eu fosse gostar era anatomia, porque a gente mexia com os corpos e era uma coisa que eu imaginava que eu não ia gostar, como era muito complexo, era muito diferente da nossa realidade, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Uma outra matéria foi química, que na verdade tem muita química, tem 5, 6 tipos de químicas que a gente passa pela faculdade, só que a gente tinha um professor que era muito top, então ele trazia isso pra gente de uma forma diferente. E aquela dificuldade que a gente tinha quando a gente conseguia entender, como ele dizia, da onde que veio, para onde que vai, que a gente tinha aquele sinalzinho, é por isso, isso se tornava mágico, era gostoso. Então, minha percepção, a matéria, quanto mais difícil ela é, mais gostosa, é aquela que você gosta mais de aprender, porque se você precisa passar por ela, você tem que entender. E quando você entende, passa a ser gostoso. E você fez estágio durante a graduação? Como que foi esse estágio? Muitos estágios. A gente tinha muitos estágios. A gente teve estágios em várias áreas. A gente teve estágio em área alimentícia, hospitalar, laboratório. Nós fomos fazer visita em casa de famílias, acompanhava idosos. A gente teve estágio em indústria. É bem puxado. A questão dos estágios, a gente tem bastante estágio. Em que área da farmácia você atua ou gostaria de atuar? Eu já atuei na área de, como eu disse, na área de indústria farmacêutica. Eu já atuei na área de dispensação
E uma área que me chama um pouco a atenção seria a parte da atenção farmacêutica, de você poder acompanhar o paciente, que é uma coisa que ainda é pouco disseminada, ainda é pouco conhecido. Tem lugares que o farmacêutico ele tem um consultório, então ele faz as consultas, como antigamente, que no caso dos meus pais, tinha ainda aquela confiança de ir na farmácia e falar farmacêutico, eu estou sentindo, sei lá, uma dor de cabeça. E tinha confiança no que o farmacêutico dizia para ele, que eu vou te indicar isso aqui, isso vai ser bom. Então, assim, essa parte, e hoje isso é legalizado, a gente tem a possibilidade de ter o consultório e fazer essas consultas. Mas é uma coisa que é pouco conhecida. Então, é uma área que me chama a atenção, que se eu pudesse atuar, eu gostaria. E sobre as dificuldades de aprendizado, qual foi o maior desafio durante a faculdade? Eu acredito que o maior desafio mesmo é a questão da rotina que você tem, de trabalho, de estudo, de conciliar tudo. E quando surgir aquela dificuldade, quando bater o cansaço, você não voltar para trás e desistir daquilo que você sonhou. Pensar que aquilo ali, a longo ou a médio prazo, vai ser uma coisa que vai te trazer um retorno financeiro, um retorno de conhecimento, mas é uma fase, um momento ali que são 5 anos, que a minha grade tinha 5 anos, é um período ali que você tem que batalhar para você não desistir. E que conselho você daria para alguém que está pensando em fazer farmácia? O conselho que eu daria é que faça, porque é uma área que você jamais vai ter dificuldade em conseguir trabalho, tanto que a última vez que eu procurei saber, me informar, acredito que já tenha mais, mas a última vez que eu me informei sobre isso, tinha 71 áreas de atuação. Então, dificilmente você vai ficar desempregado. É uma área que te dá um retorno, uma satisfação muito grande em você poder ajudar as pessoas, no resultado do teu trabalho. Diferente de você trabalhar numa indústria, de você atuar com atenção farmacêutica, numa dispensação, num laboratório, a resposta que você tem do teu trabalho junto com a responsabilidade, você recebe um crachazinho escrito doutor, que isso tem um peso muito grande, porque as pessoas confiam em você, mas quando você faz a diferença na vida da pessoa, quando você faz um lote de medicamento, você entrega para a pessoa e você sabe que aquilo ali vai salvar ou pelo menos amenizar a dor ou a condição da pessoa, isso tem um retorno para você, de você ter orgulho do que você faz, é gratificante. Então, além desse retorno, de você ter gratidão pelo que você faz, o retorno financeiro é viável, você tem inúmeras áreas de atuação e geralmente elas são bem remuneradas. Não dá para ficar rico, mas dá para viver tranquilamente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, então os cumprimento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aos alunos do segundo ano X de ADM, do Colégio Presidente Castelo Branco. Dizer que estou muito grato aí pelo convite e espero colaborar um pouquinho com vocês aí nesse trabalho que vocês precisam entregar, tá bom? Meu nome é Maico, eu sou advogado, tenho 42 anos, me formei no ano de 2005, aí eu já entregando a minha idade aqui, né? E eu atuo, né, na área trabalhista. Que como todo início, o que foi mais difícil, eu acho que não posso dizer nem quando já formado, mas acho que o início na faculdade é o que é o difícil no direito. Que nos primeiros semestres do curso de direito é que a pessoa que almeja trabalhar na área jurídica é que ele já vai ter ciência se de fato é ou não para ele essa profissão. O meu conselho seria, primeiramente, estudar muito, sem dúvida, né? Acho que aí já até é meio óbvio, né? Dominar a língua portuguesa, isso, de fato, é uma obrigação, né? De fato, dominar a língua portuguesa.
E acho que hoje em dia, para que um profissional do direito ele possa vir a ter uma carreira de sucesso, ele precisa estar atento principalmente a questões como inteligência artificial, que hoje, né, está em alta e que de fato também contribui para o direito. Sem sombra de dúvida, o maior número de ações que nós temos aí, não vou dizer nem aqui no estado de São Paulo, mas em todo o território nacional, são ações em que buscam o reconhecimento de vínculo empregatício. Ou seja, uma pessoa que trabalha em determinada empresa e que a empresa não reconheceu, ou seja, não registrou ele em carteira, e ele entende que ele preenche todos os requisitos para ser um empregado regido pela CLT, ele ingressa com uma ação perante a Justiça do Trabalho para ter esse vínculo empregatício reconhecido. E aí, consequentemente, ele vai ter aí as verbas, todas as verbas que ele faz jus, ou seja, 13º, férias, depósito fundiário, enfim, desde que ele consiga comprovar de fato que ele preenche todos os requisitos para ser um empregado regido pelas normas da CLT, ou seja, Consolidação das Leis do Trabalho. Temos um caso no escritório, já há alguns anos, cerca de 7, 8 anos, em que o nosso cliente nos procurou para auxiliá-lo na defesa de uma ação em que uma viúva ingressou com uma ação contra a empresa dele. A empresa dele trata-se de uma distribuidora de combustível. E esse cliente ele tinha no quadro de colaboradores dele um motorista em que ele transportava combustível, né, no caminhão desses bem grandes aí, bitrem. E aí uma certa vez esse ex-empregado dele, né, ele levou o filho dele para trabalhar, levou no trabalho, isso sem conhecimento do nosso cliente, obviamente. Enfim, no dia que ele levou era o aniversário dessa senhora que ingressou com a ação contra o nosso cliente. E ele, acho que ele queria terminar logo o trabalho justamente para voltar para casa, justamente por conta do seu aniversário dela. E aí, enfim, infelizmente o caminhão que ele transportava se envolveu num acidente. E aí não preciso nem dizer que transportando combustível o acidente foi fatal, né? Infelizmente, tanto o motorista, que era empregado do nosso cliente, quanto o filho dele, que estava junto com ele no caminhão, vieram a falecer, né? Já no local e, obviamente, em condições deploráveis, né? Pois bem, essa senhora, ela ingressou com a ação contra o nosso cliente, buscando uma indenização. Também não preciso dizer que, de fato, ela teve êxito, né? Nós já sabíamos, já alertamos o nosso cliente que essa ação era de extremo risco. Enfim, nosso cliente de fato veio a ser condenado nessa indenização inclusive milionária. E só que o que eu aprendi com isso que ainda que ela teve êxito na ação, essa senhora, dinheiro nenhum no mundo poderia trazer a felicidade para essa senhora, entendeu? Porque a perda que ela teve, né, tanto do esposo quanto do filho, são questões irreparáveis, né? Então, o que a gente se depara aí, somente no ramo do direito, e aí mais questão indenizatória, que aí já foge um pouquinho da minha área, que seria a área trabalhista, mas que não há dinheiro que possa trazer a felicidade de volta a qualquer pessoa que tenha uma perda tão grande como essa, entendeu? Então acho que esse é um caso que, sem dúvida alguma, foi o que mais me marcou. Agradeço aí novamente a vocês pela oportunidade, pelo convite. Espero que eu tenha conseguido aí contribuir um pouquinho com o pouquíssimo conhecimento que eu tenho, mas espero ter ajudado vocês, tá bom? Sempre que vocês precisarem, coloco-me à disposição. Caso tenha alguma dúvida, continuo à disposição e reforço o convite aí quando estiverem aqui em São Paulo, quiserem conhecer o escritório, estão convidados, tá bom? Grande abraço aí a todos e fiquem com Deus. Boa noite, gente. Meu nome é Silvani. Hoje eu venho responder algumas perguntas referentes ao meu ramo de trabalho. Dona Silvani, qual que é a sua profissão?
Trabalho como arquitetura voltado para o ramo de móveis planejados. Você é formada há quanto tempo? Sou formada há mais ou menos 11 anos. Você empreende em que ramo? Na área de móveis planejados, como vocês podem ver aqui. Faz quanto tempo que você trabalha nessa área? Há mais ou menos 9 anos. A sua faculdade tem a ver com o seu empreendedorismo de hoje? A faculdade me deu uma boa base, mas hoje eu trabalho com a parte interna. O que fez você trabalhar com essa área? Sempre tive a vontade de realizar os sonhos de outras pessoas. Qual foi o seu primeiro salário? Em torno de R$ 1.600. Hoje, com seu tempo de carreira, quanto você consegue faturar por mês? Varia muito, em torno de 8 a 15 mil reais. Você acha que na prática ou na faculdade você aprendeu mais? Na faculdade você aprende muita coisa, mas na vida se aprende muito mais. Que dica você daria para quem está assistindo esse vídeo? Ter muito amor, dedicação no que você faz, que você alcança o que você quiser. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor, eu sou engenheiro eletricista formado pela UFPR, a Universidade Federal do Paraná, e hoje eu vou dar um depoimento para vocês de como foi a minha trajetória durante o curso. O que te motivou a escolher o curso de engenharia elétrica? Desde a época do colégio eu sempre tive interesse pelas partes de cálculo, a parte das exatas em si, que sempre foi o que eu me dei melhor. Então foi um dos pontos principais que fez eu partir para a área da engenharia. Você já tinha afinidade com elétrica ou eletrônica antes da faculdade? Não, meu primeiro contato foi quando eu entrei na empresa, que eu trabalho atualmente, e tanto na parte seja ou elétrica ou eletrônica, eu aprendi a lidar aqui dentro. Você considerou outros cursos antes de decidir por engenharia elétrica? Sim, a ideia inicial tanto foi fazer engenharia química, porém, olhando a grade, analisando tanto a da engenharia elétrica quanto a da engenharia química em si, eu optei por fazer a elétrica porque foi algo que me chamou mais atenção de algo que eu gostava, mais direcionado para o que eu procurava. Quais matérias você achou mais interessante? Teve uma em específico que me chamou mais a atenção em si, que foi a que eu mais gostei durante o curso, que ela envolvia a parte de automação. A gente mexia com toda a parte de CLP e tudo mais, a programação do CLP em si, parte de conectores, tinha um quadro bonitinho lá onde a gente fazia todas as conexões com cabo, fazia os testes com motores elétricos e tudo mais. Essa era a automação e eu não vou lembrar o nome certinho agora, mas era relacionado ao conteúdo de automação. Teve mais foco em teoria ou prática durante o curso? O foco do curso em si era mais na parte prática. A gente tinha muitas aulas em laboratórios e tudo mais, com parte de testes em si, porém o meu foco maior foi sempre na teoria para entender conceitos básicos, para daí eu conseguir aplicar na prática. Você participou de projetos extracurriculares como iniciação científica, grupos de pesquisa ou empresas júnior? Sim, participei. Eu fiz uma iniciação científica com um professor em que o foco do estudo era analisar máquinas elétricas. Então a gente recebia, por exemplo, motores para fazer manutenção e ver o que tinha estragado de fato. Você teve acesso a bons laboratórios e equipamentos durante o curso? Sim, os laboratórios da faculdade eram muito completos, a gente tinha acesso a basicamente tudo, para tanto parte de experimentos quanto a testes, ainda mais pelo fato de ser uma faculdade federal. Ele era aberto o tempo todo para a gente só precisava da liberação do técnico. Então, seja para estudo, seja para a parte das análises de quando a gente estava fazendo durante as aulas, algum trabalho que a professora passava, era aberto para a gente, então deu para explorar muito bem, ainda mais que o laboratório era bem completo, então foi uma experiência bem bacana. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante a faculdade? Eu acredito que foi a parte de conciliar o trabalho e faculdade, como eu estudava no período matutino, eu comecei a trabalhar no vespertino já numa empresa na área, que inclusive é que eu estou hoje, e foi justamente conciliar essas duas coisas, tanto o trabalho
quanto à faculdade, ainda mais que eu comecei a trabalhar no período em que começaram a vir as matérias mais difíceis, ali a partir do 4º, 5º semestre. Então, esse período em si, até a conclusão do curso, foram os mais intensos. A faculdade atendeu às suas expectativas? Sim, em grande parte sim, foi de muito bom proveito. Eu tive ótimos professores, então o ensino era muito bom. Tive uma boa base do conteúdo, como teve bastante prática e eu já comecei a trabalhar durante o curso, foi tranquilo para mim para aprender bem o que de fato estava sendo feito, onde que eu podia aplicar o que estava sendo ensinado. E teve algumas partes assim, mas isso é normal de toda a faculdade, tipo matérias que explicam, por exemplo, o básico ou não o suficiente, que daí você vai precisar depois, mas eu sempre fui atrás de pesquisar, então foi algo que para mim foi tranquilo e foi muito bom. Você se sentiu preparado para o mercado de trabalho após se formar? Sim, teve uma preparação pro mercado em si, né? Não só parte de aulas do ensinamento da parte elétrica, mas os professores também comentavam bastante a respeito do mercado de trabalho, áreas em que era essencial você talvez aplicar um maior conhecimento, porque era onde estava dando mais retorno no momento, e se baseia muito em você se manter conectado com a demanda do mercado de hoje em dia. Mas eles faziam esse serviço por nós, eles apresentavam tanto parte de educação financeira, né, de apresentar onde a gente pode ter um maior retorno de valores com a graduação. Qual conselho você daria para quem está pensando em fazer engenharia elétrica? Eu acredito que pensar bem, ver se é isso que você quer de fato, mas também não é um problema começar e se arrepender depois. O importante é você gostar do que você está fazendo e principalmente estudar. Se você quer fazer e pretende terminar, tem que estudar, não tem muito pra onde correr. O que mais surpreendeu o senhor ao longo da sua trajetória na oftalmologia? O que mais surpreendeu foi a facilidade nessa especialidade médica da gente ver e reconhecer as doenças. Diferente de outras áreas da medicina, por exemplo, a cardiologia. O paciente vai lá e reclama para o médico de uma dor no peito, ou uma dor perto do estômago. A gente tem que destrinchar e muitas vezes não consegue descobrir de onde vem essa dor. Na oftalmo não. Na oftalmo, assim como na dermato, né, quando a gente vê lesões de pele, a própria doença ela já se explica por si só, ela aparece na frente do médico, então é como se revelasse alguma coisa para você. Como se abrisse a página de um livro, você lesse e a resposta estivesse lá. Então é uma coisa muito clara, né? Muito clara. Então isso é o que mais me entusiasma na oftalmologia, além da cor do fundo do olho, que todo mundo tem fundo do olho laranja e eu acho bem bonito. Isso era uma curiosidade que eu queria que o senhor contasse pra gente também, isso já entra no nosso assunto. E eu queria que o senhor me dissesse se tem algum avanço recente na área que entusiasma o senhor particularmente? Alguma coisa da tecnologia? Ou Sim, bastante. A oftalmologia é uma área que avança muito junto com a tecnologia, né? Tanto é que a cirurgia de catarata evoluiu muito nos últimos anos. A gente infelizmente ainda pega pacientes que têm medo da cirurgia da catarata porque os avós operaram naquela técnica antiga, mas isso evoluiu demais assim, nos últimos anos, tanto na parte do laser como na parte dos bisturis, do avanço tecnológico que a gente passou nos últimos anos. Então, a oftalmo ela mais ou menos acompanha a evolução dos computadores e celulares, está sempre inovando, né? Sempre tem lasers novos, técnicas novas, aparelhos novos. Nem sempre todos os aparelhos novos são melhores, né? Mas a gente tem que triar para saber o que é mais importante para a saúde do paciente. Entendi, muito legal. E como que o senhor percebe a relação entre saúde ocular e a qualidade da vida nos cotidianos dos pacientes mesmo? Isso é muito importante. Então, assim, principalmente atualmente, com o uso de smartphones, né, a saúde ocular tem diminuído bastante na população em geral, porque as pessoas usam o celular demais, né? Então aí já fica uma recomendação, 2 horas por dia, pessoal, no máximo. As pessoas abusam do celular e querem que o olho não se queixe, né? Então, assim, a gente tem a tarefa de descobrir se esse paciente que está com queixa tem alguma doença, alguma coisa, ou se é só realmente excesso de uso de tela, ou se essa pessoa precisa de óculos ou não. Mas a saúde ocular interfere diretamente no dia a dia das pessoas. Por exemplo, uma pessoa com miopia, ela não consegue, desde na época escolar, enxergar o que o professor está escrevendo no quadro, é aquela pessoa que fica incomodando todo mundo porque quer copiar do vizinho, porque não enxerga o que está escrito lá. Até, por exemplo, quando essa pessoa já tiver idade para tirar carteira de motorista, ela sem óculos não vai conseguir enxergar o suficiente para poder
passar no teste de carteira, né? Já mais à frente, lá pelos 40 anos de idade, a pessoa perde a visão de perto, ela vai perdendo, daí a gente recupera com os óculos também. Com os óculos mesmo, né? Uhum. Entendi. Quais hábitos simples o senhor gostaria que todos tivessem para proteger melhor a sua visão? Usar menos celular, usar menos celular, usar menos celular, usar menos celular e piscar bastante. Tá? Pisquem bastante. Dormir bem também ajuda muito, mas o principal, tirando brincadeira, né, é diminuir o uso de celular. Pessoal, lembrem de estudar por computador, nunca por celular. Leitura longa, vídeo, essas coisas, façam tudo no computador que força muito menos a visão. E lembrar de pescar bastante e ter hábitos de vida saudável, né? Se alimentar bem, dormir bem, se hidratar bem e comer as refeições necessárias. Entrando também nesse assunto, doutor, eu acredito que com o tempo a gente vai influindo muito mais a tecnologia nas nossas vidas, né? Querendo ou não, no colégio a gente usa muito os computadores, celulares também, por mais que agora a gente tenha a lei nacional para não usar celulares. E qual que é o maior desafio da oftalmologia nos próximos anos, na sua opinião? Eu acho que é tentar descobrir novas técnicas cirúrgicas o menos invasivas possível, né? Para que a gente possa ter um melhor resultado visual para as pessoas, né? O avanço da tecnologia dos óculos também, a gente espera bastante inovação nos próximos anos, como ocorreu nas últimas 2 décadas, né? E o maior medo que a gente tem é que se massifique, assim como se massificou o celular, por exemplo, aqueles óculos em que a tela do celular, ou a tela em si, está na lente dos óculos. Isso é um medo que a gente tem, porque isso aí sim vai trazer muitos transtornos assim, para muita gente, tanto é que não se desenvolveu. Se surgiu a ideia aí uns 20 anos atrás e meio que morreu, porque é uma coisa que pode prejudicar bastante a visão das pessoas. Então, o que a gente espera de melhoria é na lente dos óculos, nas técnicas cirúrgicas, né, e eventualmente acho que seriam esses avanços que a gente espera. Entendi. Muito obrigada, doutor, por uma entrevista muito rápida e muito clara também. Mas eu queria uma mensagem para nós jovens que estamos começando nessa área, que a gente fica com muita dúvida, o que fazer, se a gente tem medo, talvez de cursar mesmo uma medicina, ou talvez outra coisa. O que o senhor acha? Primeira coisa, estudem bastante, tá? Nada, nenhum mérito a gente consegue sem esforço, e o esforço no momento que vocês estão é estudar. Então estudem, 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 e gravem a frase que meu professor de cursinho me deu há X anos atrás. Eu fazia uma cidade próxima à praia, assim e tal, e ele falou assim, ó, quando aquela árvore tiver da cor X lá, que dava exatamente em janeiro aquela cor, quem tiver bronzeado não vai passar. Tá? E todo o outro pessoal, sempre ficava um lado da sala, assim, que tinha um pessoal mais pálido, digamos assim, esse pessoal vai passar. Então, quando você está na praia, tem um monte de gente lá estudando 12, 14, 16 horas por dia. E não desista, o outro recado importante, não desista, tá? Não passou no primeiro ano, não passou no segundo, não passou no terceiro, calma que a sua vez vai chegar. Você pode demorar 10 anos para passar no vestibular, mas faça o que você quer. Tá na dúvida? Sugestão, não faça nada, tá? Tem que fazer alguma faculdade? Faz administração, vai servir para o resto da vida para qualquer profissão, até para ser médico, dentista, fisioterapeuta, veterinário, ciências contábeis, a administração serve para tudo. Eu não fiz e me arrependo, tá? Mas façam, tá? E tá na dúvida, não precisa ficar na pressão, não tem que entrar na faculdade, tá? Entre quando vocês acharem e descobrirem o que bater no coração de vocês. Muito obrigada, Dr. Volta, novamente agradecer a sua presença. Oi galera, tô com uma estudante de biomedicina aqui para fazer umas perguntas breves, mas para começar, pode se apresentar, qual é o seu nome, qual a sua idade? Eu sou a Cíntia e eu tenho 17 anos. Começando com a primeira pergunta, em qual período você está agora atualmente? Eu tô finalizando o primeiro período. Tem alguma disciplina que você já tem mais afinidade? Disciplina? Eu gosto bastante de biofísica e química geral. Da hora. E você já participou de algum projeto de iniciação científica, monitoria ou extensão? Como foi a experiência, se sim? A gente está finalizando o primeiro trabalho de extensão sobre os migrantes e os refugiados e está sendo bem legal a experiência. A gente está terminando agora um trabalho sobre uma pesquisa que a gente vai ter que fazer com eles. Legal. E qual diversas áreas da biomedicina você mais se identifica, assim? Eu gosto bastante da área de análises clínicas, da patologia e por aí vai. Onde você, assim, se imagina trabalhando após a graduação?
Eu pretendo estar em Curitiba, depois de ter cursado meu concurso público para perícia criminal. Assim. E como que você consegue lidar com a carga de estudos e a rotina acadêmica? Bom, no momento eu não tô trabalhando, que eu tô de férias por mais ou menos 2 meses, então tá bem tranquilo, mas na semana de prova fica um pouco puxado, que daí é uma prova por dia, né, tipo uma semana de prova, mas até que é tranquilo. E agora, por fim, que conselho você daria para quem tá pensando em começar a cursar a biomedicina? Pesquisar bastante sobre o curso, porque é um curso bem amplo e tem muitas áreas de atuação, e tem que gostar também bastante de biologia, física, química e essas áreas. Então é isso. Por fim, é isso, galera. É isso aí, gente. Oi, gente. Tô aqui com uma... Não vai dar certo. Estou aqui com uma estudante de biomedicina. Está cursando biomedicina? Fica de costa aqui, Mila. Estamos aqui com uma estudante de biomedicina. Pode se apresentar, como é seu nome? Olá, gente, tudo bem? Estou aqui com a professora Valderice. Olá, tudo bem? E eu vou estar fazendo algumas perguntas para ela. A primeira é, o que te motivou a escolher essa profissão e qual foi a trajetória até aqui? Bom, a minha escolha, né, o que me motivou a escolher essa profissão, eu sempre digo, até para os meus alunos, que eu acho que desde a barriga da minha mãe eu já queria ser professora. Porque desde pequena eu já fui demonstrando que eu tinha tino para dar aulas, né? Não gostava de brincar de escolinha e tudo, e isso cada vez foi erguendo mais essa chama dentro de mim. E até que daí, quando eu terminei a 8ª série, que antigamente se chamava 8ª série, né? Hoje em dia é 9º ano, daí o meu ensino médio eu optei por fazer magistério, que era o que eu sonhava em ser professora. Que legal, né? E quais são as maiores recompensas e também os principais desafios do seu dia a dia do trabalho? Olha, as recompensas é cada vez que eu encontro um ex-aluno meu, eles dizerem, né, que estão bem sucedidos, que graças a Deus conseguiram fazer um bom caminho pela sua vida, né? Então isso deixa o professor muito motivado, mais ainda, a continuar lecionando, né? E outras recompensas são, cada vez que você vê o progresso do seu aluno ali no dia a dia mesmo, isso já é a maior recompensa nossa, né? Quando a gente vê o sucesso do aluno, ele conseguindo cada etapa da sua vida. E qual foi a duração da sua faculdade e qual matérias ou experiências foram mais importantes para a sua formação? A duração da minha faculdade foram de 3 anos, porque na época a licenciatura tinham 3 anos, né? E foram várias recompensas que eu tive durante a faculdade, né? Principalmente eu fiz faculdade de educação artística, né? Que trabalha as 4 linguagens da arte, hoje em dia chamada de artes visuais. E o meu desafio foi música, porque como eu tenho pouco conhecimento na área de música, então dentro da faculdade eu pude ter um conhecimento mais amplo sobre a parte da musicalidade. Agora as demais áreas da arte, como teatro, artes visuais e dança, então essas eu tive mais facilidade. Mas o meu maior desafio dentro da faculdade foi a musicalidade, a musicalização mesmo. Nossa, diferente, né? Você sente que o mercado de trabalho está aquecido para quem está começando agora? Está aquecido, porém nós temos ainda muitos desafios na área da educação, né? Então precisamos ainda de muito apoio governamental, né? Então, e ajuda dos pais, porque outro desafio muito grande dentro das escolas é os pais parece que deixaram um pouco a educação, né? A parte deles, que é educar em casa,
né, que é o básico, para que daí na escola o professor possa passar conhecimento. Mas tirando disso, o resto, assim, a gente dá conta e vai levando. E a gente convida mais alunos que venham para a área das licenciaturas, porque é gratificante você encontrar um ex-aluno e dizer, olha, professora, hoje eu sou um advogado, eu tenho alunos que já se formaram médicos, tenho alunos, professores, tenho 5 alunas que se formaram na minha área, em educação artística, hoje conhecido como artes visuais. Então, para nós professores, isso é muito gratificante, quando a gente vê o sucesso dos nossos alunos. Isso dá mais ânimo. Então, venham fazer parte desta profissão que tem muitas recompensas, muitas mesmo. Eu imagino, e hoje em dia é muito difícil alguém que quer ser professor, né? É difícil de achar alguém que quer ser dessa área. E quando a gente faz com amor, nossa, daí fica tudo melhor, mais gostoso e a coisa anda. Sim. E qual conselho você daria para alguém que está pensando em seguir essa carreira, né? Muitos conselhos. Que leve os estudos a sério, primeiramente, né? Tem que focar nos estudos, porque professor é aquela pessoa que estuda sempre. Eu mesma, né, tô aí direto, fazendo mais estudos, cursos, então tem que ter foco nos estudos, tem que ser, primeiramente é isso, né, e outra coisa é gostar daquilo que quer fazer. Não adianta você querer ir pela fantasia de encontrar uma sala de aula dos sonhos, porque nós não temos isso ainda nas escolas. Mas é recompensador quando você encontra seus ex-alunos. Isso é gratificante. Então, aconselho vocês a virem para o magistério, conhecer as licenciaturas e se engajar aí em alguma das áreas, né, da educação, e seguir alguma disciplina aí e fazer parte. E eu tenho prova disso dentro da minha casa, né? Porque eu passo tanto essa força de gostar de ser professora, querer ser professora, que a minha filha, mais velha, também está seguindo o mesmo caminho que o meu, também se formando como professora e já atuando como professora também. Que bom, gente, isso é muito bom mesmo. Você gostaria de falar algo mais? Então, eu quero falar sobre a minha trajetória, que foi a primeira pergunta lá, e eu acabei falando só do porquê que eu escolhi, né, a minha profissão. E como eu disse, né, desde pequena sempre sonhei em ser professora, e a minha trajetória começa aos 14 anos de idade. Olha, a fase que vocês recentemente estavam aí, né, hoje vocês com 16 anos, 17, né, eu aos 14 anos de idade comecei a lecionar. Comecei como professora, né, auxiliar nas escolas, daí depois aos 15 anos de idade já pude ter a minha primeira turma, e aí foi indo, cada vez mais fui me apaixonando mais e mais por essa área, e estou até hoje já com 32 anos de sala de aula, 48 anos de idade e 32 anos de sala de aula. Tempo, né? É muito gostoso. Eu imagino, mas tipo, hoje em dia o aluno já não consegue mais ser professor por 14, 15, né? Já começar a dar aula. Quem entra no magistério, sim. Quem entra no magistério começa fazendo estágios. Já começar a dar aula. Quem entra no magistério, sim. Quem entra no magistério começa fazendo estágios, né? Então, daí já vai tendo esse contato com os alunos. Então é possível, mas se entrar no magistério, se optar pelo ensino médio na área profissionalizante magistério, como que eu fiz, né? Eu entrei no magistério aos 14 anos de idade, né? Daí lá no mês de novembro eu comecei daí sendo estagiária e sigo até hoje na profissão. Legal, gente. Então foi isso, muito obrigada por prestar atenção. Agradecer a professora Valderice, que veio aqui com todo o carinho dela fazer para vocês um bom trabalho. Ok, obrigada e um abraço, tá? E venham com a gente ser professores também. Tchau! Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Júnior Medeiros, eu sou natural de Toledo, concluí minha faculdade em 2006, fiz educação física
Estou aqui na Bahia há 17 anos. Trabalhei na área de licenciatura, lecionando na escola, 14 anos, e hoje atuo na área de atividade física. Hoje atuo como treinador físico. Trabalho na empresa Academia Evolve, tá? E hoje vivo assim no auge da minha profissão. Amo o que eu faço o que eu amo. Sou atleta também de fisiculturismo. E assim, a educação física me trouxe tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, uma família maravilhosa. Eu tenho minha casa, meus bens, tudo através da educação física. Sou grato à educação física e a Deus pela oportunidade por me dar o dom. Um grande abraço a vocês, tudo de bom e até mais. Oi, Ana, muito obrigada por ter aceito meu convite e vamos começar. Mas tem que deixar eu falar, né? Vamos começar. Oi, Ana, obrigada por ter aceito meu convite. Imagina, é um prazer. Então vamos começar? O que te motivou a escolher o curso de jornalismo? Olha, antes de escolher, eu pensei em várias possibilidades, né? Pra me aperfeiçoar. Bom, antes de escolher o jornalismo, na verdade eu pensei em muitas coisas. Fui para muitas áreas que eu gostaria de trabalhar, porque realmente a gente sai da escola muito cedo, né? E aí é um mar de possibilidades. E escolher uma profissão só parecia pouco pra mim, né? Eu sempre fui muito curiosa. Então eu já quis ser professora, ser médica, ser atriz. Acho que só não pensei em áreas de exatas, porque não, realmente, definitivamente não é a minha área. Mas aí quando eu vi que eu queria tanta coisa e eu tinha que escolher, e eu fui para um topo de ajuda das universidades, né? Fui fazer testes vocacionais para entender, assim, por que caminho seguir. Eu sabia que não precisava fazer só uma faculdade, se fosse o caso, né? Depois eu poderia estudar, para sempre a gente pode estudar. Mas eu precisava começar com uma. E até porque essa questão, tipo, você é atriz, né? Eu pensei isso e aí minha mãe falou, não, antes faz uma faculdade, aí depois você pode tentar ser atriz, né? E aí foi quando eu falei, não, então vamos começar por uma, o que eu vou fazer? Fiz teste vocacional e deu que eu sou muito comunicativa. Né? É óbvio. Sempre gostei muito de falar. E aí eu falei, dentro da comunicação, o que nós temos? Temos publicidade, relações públicas e jornalismo. Eu falei, olha, dessas três, eu não entendia muito, nunca tinha imaginado fazer nenhuma delas. Eu acho que jornalismo deve ter mais a ver comigo, assim, porque eu sou mais de escrever, de falar do que de criar e filmar, fazer edições e tal. E relações públicas também nem tinha aqui perto, né, de Toledo. E aí foi quando eu entrei em jornalismo. Eu caí realmente de paraquedas, porque eu não imaginava nada antes, né, não me imaginava fazendo essa faculdade. E me encontrei, que, assim, realmente era a faculdade que eu precisava fazer. Que incrível. E quais são as principais áreas de atuação para quem se forma em jornalismo? Eu acho que o que mais eu gostei foi justamente saber que tem várias áreas, né? Todas as áreas você precisa de alguém para comunicar, né? Falar sobre elas, trazer informações sobre elas. Então, dentro do jornalismo, você tem jornalismo factual, que é aquele jornalismo tradicional do dia a dia, das informações e notícias que acontecem na sociedade, no mundo. Tem jornalismo daí dentro das áreas de especialização, esportivo, financeiro, tem jornalismo que trabalha com questões jurídicas, jornalismo de entretenimento, dentro da área do entretenimento. Se eu quiser, por exemplo, me especializar numa área da saúde, da agricultura, sabe? Então, de todas as áreas, você pode se especializar e trabalhar comunicando sobre aquela área. Além dos assuntos, dos nichos ali de especialização, tem também os segmentos dentro do jornalismo, né? Então, é um curso de comunicação. E quais são as maneiras da gente se comunicar? Muitas! Tem vídeo, tem escrita, tem rádio, tem assessoria de imprensa. Então, dentro do jornalismo, além de você ter uma infinidade de áreas que você pode se especializar e trabalhar, né? Você pode fazer essa comunicação de diversas formas. Então, você também pode escolher isso. É realmente uma pluralidade que existe dentro dessa profissão. Que incrível! E quais as disciplinas que mais te marcaram durante a graduação? Foi a de telejornalismo, porque é a que eu mais tinha afinidade. Então,
Eu gostei muito de fazer, é a matéria de telejornalismo, e a gente teve durante os 4 anos da faculdade. E as áreas que tinha também sobre histórias da comunicação, né, os princípios ali do jornalismo, eu sempre gostei dessa área também. Em qual instituição você cursou jornalismo? Eu cursei na FAG de Cascavel, no Centro Universitário da FAG. E como foi essa experiência com a FAG? Foi muito legal, porque antes de escolher onde eu iria estudar, então quando eu decidi, né, que eu iria fazer jornalismo, eu vi as possibilidades e o que me chamou a atenção dali que era a estrutura que a faculdade oferecia. Por quê? Porque o curso de jornalismo, ele é um curso que ele tem a teoria, mas ele é muito prático. Então precisava ter laboratórios que me proporcionassem ter a experiência com a prática de rádio, de TV, a parte do design, né, da tecnologia também. Então, todas essas questões de estrutura me chamaram muita atenção da FAG, porque eles proporcionam isso. Eles têm uma agência interna, eles têm uma televisão, um canal de televisão interno, né? Então, isso tem a assessoria de comunicação, então, uma rádio. Tudo isso a gente conseguiu trabalhar dentro da faculdade, aprendendo na teoria e na prática. Então a estrutura é fascinante, assim, e hoje, já faz muitos anos que eu me formei, tá ainda melhor, assim, sabe? Eles cresceram muito, então eles investem muito nos cursos. Eu fiz lá e não me arrependo. Quanto tempo durou o seu curso e como foi a rotina de estudos? Meu curso, ele tem 4 anos, né? São 8 períodos, então, porque é por período, né? E eu moro em Toledo e eu escolhi fazer na FAG de Cascavel. Então, não é muito distante, né? Questão ali de meia hora, 40 minutos de viagem até lá. E aí eu ia e voltava todos os dias. E logo no primeiro ano, no primeiro mês praticamente da faculdade, eu já comecei um estágio na televisão da faculdade, que eles proporcionam essa oportunidade dos alunos também estagiarem ali, tanto na TV quanto na rádio, na própria agência de comunicação que existe dentro da faculdade. E aí você passa por um processo seletivo. Então já no primeiro ano, no primeiro mês, são atividades contraturno, né? Eu já comecei a trabalhar lá na televisão da faculdade. E aí eu ia de tarde e voltava de noite. Nossa, que pesado, hein? No início eu até pensei assim, nossa, que puxado. Não, muito sofrido, tem que sair muito cedo, né? Até nos dias que eu não tinha estágio, porque eu comecei não fazendo estágio todos os dias, era dia sim, dia não. E mesmo assim eu tinha que sair, tipo, a aula começava às 7 horas, eu tinha que sair 5 e pouco da minha casa, porque a van passava a pegar, até pegar todo mundo e sair de Toledo, né? Levava tempo. Eu ficava, gente, eu perco muito essas 2 horas. Quando eu fazia estágio aqui na cidade de Toledo mesmo, que eu tinha que sair do estágio, mal dava pra comer, trocar de roupa e já ir pra Cascavel. Eu ficava, gente, é muito puxado. Vou pensar pra transferir o curso pra Toledo então. Só que eu conversei com o meu coordenador e aí as oportunidades lá, por ser uma cidade maior, o contato, né? Mais pessoas eu tive contato durante a faculdade, e a estrutura da faculdade era diferente daqui. Então, eu falei, não, meu professor, né, que era meu coordenador, falou, será que não vale a pena? Não é um sacrifício tão grande assim, né, se você consegue. Falei, é verdade, né. E passou tão rápido que hoje eu fico, gente, nossa, voou. Eu realmente fazia isso todos os dias, ir pra lá todos os dias e voltava quase meia-noite. No outro dia de manhã eu tinha que acordar cedo trabalhar e você pensa, nossa, é muito difícil, mas não, passa. É um período que passa muito rápido. Uma rotina cansativa, mas que vale a pena, né? Exatamente. Qual perfil de estudante você acredita que combine com o jornalismo? Olha, eu acho que não quer dizer que a pessoa que faz jornalismo, ela precisa aparecer, gostar de aparecer na frente das câmeras e falar muito, assim, ter desenvoltura na comunicação. Não é regra. É ótimo se tem, né, meio caminho andado, até porque já mostra que tem uma afinidade, uma aptidão, né, uma habilidade para isso. Mas dentro do jornalismo também tem as pessoas que não aparecem nas câmeras, que não falam em microfones, né? Mas escrevem. Então tem várias vertentes, né? Tem as pessoas que estão por trás, nos bastidores ali das notícias, né? Das informações. Então, assim, não é regra precisar saber se comunicar ou gostar de se comunicar, né? É importante? Mas não é o essencial. O essencial é ser uma pessoa curiosa, que gosta de ir atrás de informações, de buscar saber mais
né, não ficar no raso, se aprofundar em vários assuntos, não só em um. E principalmente gostar de ler. Precisa gostar de ler e precisa gostar de escrever. Assim, por mais que você, quem trabalha talvez diante das câmeras, não vai escrever tanto quanto aquele que trabalha numa redação de um jornal. Porém, é importante, você estar em contato com as palavras o tempo todo, então você precisa saber se comunicar de forma a saber escrever, saber usar as palavras, né? E ler é importante, porque é um curso de comunicação, isso enriquece demais, questão de vocabulário, de conhecimento, repertório. Então eu acho que isso é muito importante, não pode ter preguiça de ler e de escrever. E se nós voltamos para a diversidade de áreas que tem, né? Exatamente. Existe uma pessoa específica para isso, porque são diversas áreas. São que diversas áreas, exatamente. Então, assim, tem gente que vai fazer jornalismo e vai se identificar muito mais com os bastidores, ali a parte de câmeras, de edição, né? Tudo isso você tem a oportunidade de fotografia, né? Então, não é necessariamente que você tem que estar diante das câmeras, com o microfone na mão, ou, né, escrevendo uma notícia. Mas é importante você saber todas as áreas que tem e poder depois escolher a que você tem uma melhor expertise, né? Tem alguma curiosidade ou fato inusitado que você viveu nessa profissão? Ou vive? Olha, eu acho que assim, a curiosidade, ela faz parte da minha profissão. Então, você ser jornalista, você ser comunicadora, te abre portas, assim, para você entrar em vários ambientes, conhecer várias histórias diferentes, vários universos. Então, nunca é o mesmo. Não existe rotina, sabe? Não existe. Não existe também uma questão de... tipo, ordem, assim, um processo, sabe? Às vezes acontece um fato, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Uma notícia ali de última hora, e toda a programação que você tinha feito cai, a pauta, às vezes, que você ia falar, já daí foi, sei lá, às vezes era alguma coisa que você ia comunicar, que de repente já mudou o cenário e você já tem que mudar a pauta, ou aconteceu outra coisa mais importante e aí você tem que colocar na frente. Então não existe rotina, é sempre uma aventura, você nunca sabe. Você pode até ter um cronograma ali, é importante, né? Mas tudo pode acontecer. Eu gosto disso. É muito dinâmico. Como está o mercado de trabalho atualmente para os jornalistas? Eu acho que está, assim, num momento muito importante de buscar qualificação e tem muitas oportunidades, né? Hoje, todo mundo se comunica de uma forma muito mais fácil, né? Porque existem muito mais ferramentas de comunicação do que antigamente, que era só o rádio, a televisão, né? Então, antigamente, tipo, só telefone. Hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia a gente tem multiplataformas. Então, tem muito mais áreas de atuação. E, mas daí hoje em dia tem isso, né, de como tem, por exemplo, as redes sociais, daí todo mundo pode ir lá e emitir informação, né, na verdade, às vezes fazendo um desserviço, né, para as pessoas, porque não passa por um filtro, não passa por critérios. A gente, quando estuda jornalismo, existem critérios de noticiabilidade que a gente tem que seguir ali para poder passar uma informação, né, você tem uma responsabilidade quando você vai informar as pessoas. E dar opinião na internet não é comunicar, né? Você comunicar tem muito mais responsabilidade, porque afeta muito todas as pessoas que vão ter acesso àquilo que você está falando. Então, hoje em dia, com as redes sociais, acontece que todo mundo quer comunicar alguma coisa, né? Tudo bem, porém, a gente precisa sempre buscar o aperfeiçoamento, a qualidade. Então, eu não tenho receio, assim, de tipo, é uma profissão que vai acabar? Não, eu acho que é uma profissão que sempre vai ser preciso, porque ainda mais com essas ferramentas de comunicação crescendo cada vez mais, sendo usado cada vez mais, quem domina, quem entende, faz com qualidade, sempre vai ter espaço. E sempre vai poder, por exemplo, não existe mais jornal impresso ou revistas. Existe sim, que até tá voltando mais, né? Essa questão do pegar, do tato com a notícia, mas é uma coisa que com certeza já ficou mais no passado comparado com o acesso à informação. Hoje a gente não busca um jornal, a gente busca no Google uma informação, um site, né, um portal de notícia, até mesmo uma rede social de um jornal, de uma empresa.
séria para ter acesso, né, à informação. Então, mas assim, não acabou, entendeu? Hoje não se compra mais revista, não se assina mais jornal, mas se assina newsletter, porque, né, tem os jornais foram pro meio digital, a revista foi pro meio digital, então migra muito. Então você só não pode ficar acomodado num sistema só, num meio só, tipo uma plataforma só de comunicação. Você tem que aprender a se adaptar com a evolução, né, da comunicação. E isso é muito bom, porque não fica engessado, então evolui muito. Eu acho que é um momento, é uma das profissões que mais se mantém e se desenvolvem, né, com o passar dos anos. Qual é a média salarial de um jornalista em início de carreira? Olha, eu acredito que é uma informação que eu não consiga passar com precisão. Por quê? Porque depende da área de atuação. Então, por exemplo, dentro de um jornal vai ter o editor-chefe, o redator, o estagiário de comunicação, vai ter o pauteiro, né, o repórter, isso dentro de uma televisão também. Então, tem muitas funções dentro de uma mesma empresa. Até tem assessoria de comunicação interna também. E cada área é um piso salarial, né? Então, isso varia muito. Não existe, assim, um valor X para essa profissão. Vai depender de qual nicho dentro do segmento ali que você vai seguir, né? E qual a área ali, qual vai ser a modalidade, né, que você vai assumir. Então, varia muito. O salário de um repórter é diferente do pauteiro, que é diferente do apresentador, né, do âncora do jornal, do outro apresentador. Então, varia muito. Que conselho você daria para quem está pensando em seguir o jornalismo? Faça. Se está pensando, faça, porque assim, é uma faculdade de comunicação, nunca vai ser desperdiçada. Você vai usar em todas as áreas da sua vida, em todas as outras profissões, se você quiser depois, né, ter outras também. Mas se você está pensando em fazer jornalismo, é porque você já tem um quê ali com a comunicação. Você já tem uma vontade, né, de trabalhar com a comunicação. E eu acho que é muito importante para aperfeiçoar, sabe? Se todos que hoje trabalham com a comunicação tivessem passado pela faculdade para ter repertório. Não tô falando de ter um diploma, que antigamente até fazia pensando no diploma para poder ganhar mais, mas eu tô falando do conhecimento mesmo, sabe? Para ter repertório, para ter qualidade no que você for fazer. Então, eu acho muito importante. Hoje em dia, por exemplo, a profissão de influenciadora, né, de influenciador digital, eu acho que seria importantíssimo passar pela faculdade de comunicação. E eu acho que também, se tivesse a oportunidade de fazer a faculdade de comunicação completa, tipo jornalismo, publicidade, até relações públicas, seria perfeito, sabe? Eu acho que estaria pronto, preparado para assumir diversos papéis e para crescer muito, pessoalmente e profissionalmente. Eu tive muitos colegas que fizeram isso, fizeram publicidade, depois fizeram jornalismo, porque você elimina muitas matérias, então consegue fazer, antigamente fazia assim, 2 anos você já terminava a segunda faculdade, então fazia 4 em uma, mais 2, né, as matérias que precisavam, tem as matérias específicas. Ou então faziam jornalismo e depois iam para publicidade. Eu acho isso incrível, porque deixa o profissional muito mais completo. E eu acho que é uma faculdade que se atualiza muito. Então eu hoje faria de novo jornalismo, porque com certeza as matérias que eu tive hoje são outras já, né? Ana, muito obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente. Foi incrível conhecer o jornalismo e tudo isso que você proporcionou pra gente. Eu que agradeço. Foi um prazer compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigada.